Boa tarde, ou até boa noite a todos, parceiros que estão acompanhando nós aqui, e até a embaixada que estão acompanhando. A gente não sabe quem estão aqui, mas nossos agradecimentos nesse momento aqui em Londres. Eu me chamo Gilbertino Pescirima Cassiana, do povo Cassiana, da terra indígena Cassiana Sumaiana, o qual em novembro do ano passado foi homologado. Então, estamos felizes, contentes por estarmos aqui em Londres, fazendo conexão com nossos objetos que foram, na época, trazidos do país Brasil. E aqui tem algumas coisas aqui em Londres. E sou vice-presidente da Associação Associação Indígena Cassiana Sumaiana, Carriana, qual recentemente nós estamos lutando em recuperar, não vou dizer recuperar totalmente, mas ver os nossos objetos que foram trazidos. A gente não sabe de que forma esses objetos foram trazidos. E também, né, nessa mesma época, nós fomos retirados do nosso território. Nós fomos retirados do nosso território para morar em outros parentes, de outros povos. E no meio desses, quase, nós perdemos a nossa cultura, nossa língua e praticamente os nossos artefatos. E conforme a gente está voltando para o nosso território, que começou, nossa retomada começou em 2000, e a gente está nessa retomada também de conhecer o nosso objeto, que faz parte do nosso ser, faz parte do nosso ser, da nossa vivência, da nossa espiritualidade. É isso. Muitos gratidão aqui em Londres, a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa noite já. A diferente na terra, no pacto que eu não. Bom, nós estamos aqui, segunda vez que eu estou no Londres. Eu passei nossa reunião de novo. Eu sou o Mário Cachoeirana. Eu sou o Francisco Galara, preocupado comigo, mas estou sempre em todos os lugares. Mas é isso, né? A gente deixa a família, não sei para onde, não sei para onde a gente anda, que a gente está procurando ainda. Eu sou professor do Chamar, isso é todo o objeto nosso. A gente quase não perdeu, mas isso é nossa cultura também. Tem do fralda, tem do esse ururu, tem isso aqui, tem outros, ainda tem mais, esses vestimentos aqui, eu descendo para museu, isso é tudo. Então, eu também eu agradeço muito a vocês. Obrigado.
Boa noite a todos. Sou Neide Cachuiana, do povo carriana. A gente carrega Cachuiana, eu me apresento como Cachuiana, mas eu sou neta dos carrianos, que mora numa. A gente mora numa região, mas é o rio diferente. Aí quem não. É isso. Assim, a primeira coisa que eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar vindo, rever, reencontrar nossos objetos nesse museu, que é importante para nós, né, retomar. Claro que a gente tem algumas pessoas que têm conhecimento, como no caso dele, ele é o único, na verdade, últimos mais velhos que teve contato, né, com objetos nossos. Como fomos deslocados para outro local, acabou ficando sem, né, não praticando mais. Pela questão de as coisas, né, objetos que são usados para confeccionar. Aí, assim, meu agradecimento para os lugares que guardaram, que nos ajuda a retomar as coisas, né? E o projeto, os parceiros também nos ajudam. Se fosse só nós mesmos por conta própria, talvez a gente não teria essa oportunidade de estar visitando os objetos que foram trazidos para cá. É isso, então agradeço todos os lugares que levaram, que tá nos ajudando a recuperar. Claro que a gente tem memória, a gente sabe, mas o mundo de vocês é diferente de nós. A gente pode estar falando, tá, essa aqui é meu, esse território é meu, mas vocês trabalham muito com documentos, tem que estar registrado. Para nós, o que bastava dizer, essa aqui é meu território, porque a gente também tem documento de alguma forma na memória. Meu avô ainda é daquele território, meus avós, minha avó, até na geração da minha mãe, nasceu naquele território, né? Que foi demarcado nesse tempo, foi muita luta deles, porque é muito difícil de a gente estar se deslocando, lutar, conseguir, né? Mas é com iniciativa deles, tendo associação, organizando, a gente conseguiu retomar, mas ainda é um pouco difícil viver em paz naquele espaço. Então a gente precisa estar procurando alguns objetos para comprovar que somos daquele território. É isso, então, assim, algumas vezes a gente, e como é que levou, né? Hoje em dia tem que pedir autorização para o povo e tudo mais, mas veio, mas foi bom no outro lado, de ter esses objetos guardados e a gente está retomando esses. Né? É isso, obrigada a todos. Boa noite a todo mundo. Gostaria de saudar as autoridades daqui do museu. Primeiro, agradecer por cuidar de objetos tão importantes para nós, para todos os povos indígenas do mundo todo, da América, da África, da Ásia. Para a gente é sempre uma emoção vir ao museu, porque ela representa conexão, revisitar nossos ancestrais. Gostaria de saudar o embaixador. Muito obrigada pela presença e falar também da retomada do território é uma forma de também agradecer ao Estado brasileiro e ao governo Lula pela homologação do território, que é tão importante, apesar de ter sido arrancado pelo próprio Estado, mas a homologação é uma reparação de direito também no nosso país. Então, leve nossos agradecimentos ao nosso presidente da República como uma forma de gratidão. Para a gente começar a programação prevista, né, já pedimos licença para os nossos ancestrais, nossos anãos. Ontem tivemos contato com eles, uma conexão forte espiritual. Para a nossa cultura, a gente acredita muito na presença e acompanhamento dos nossos ancestrais. A gente fala Amnahora, que é a nossa raiz, nossa matriz. E nós viemos do nosso território, no extremo norte do Brasil, dos nossos rios Cachuru, Carru, e nós trouxemos uma companhia para os nossos mais velhos que estão aqui,
aos cuidados de vocês, com muito respeito. E para a gente começar, gostaríamos de dançar Chamar, para ficar ao lado do nosso mais velho aqui, para realmente começarmos com uma reconexão do passado ao presente, para que todos sintam a importância que o Chamar tem aqui. Hoje eu sou uma mulher indígena que eu tenho uma honra de utilizar, mas é o uso exclusivo dos pajés, né? Mas hoje, pela minha posição de liderança, mulher indígena que contribuiu pela retomada do território, eu fui permitida a usar esse chamar que para nós não é um cocá, mas eu poderia traduzir que é uma coroa, algo que significa a nossa autoridade no território, entre povos, entre todos nós que sabemos a nossa existência naqueles rios. Então, eu gostaria de pedir licença para, antes de começar, meu amor vai montar o Chamar para colocar aqui do lado do neto, o neto dele, do nosso amor aqui presente nesse museu. A gente gostaria de montar antes para fazer companhia. A gente não quer deixar o amor sozinho. A gente fala do nosso território, a gente decide, a gente fala de nós em companhia dos mais velhos. E por muitos anos eles estiveram só, e a partir de agora não estarão mais só, porque nós trouxemos os descendentes, os netos deles para fazer a companhia. Esses são nossos protocolos e governança interna. Muito obrigada pela compreensão. Que tem este corpo chama-se Papá. E se chama indígena o Yaú. Não tem engano para quem mais mas tem pode. Tem dois aqui, dois assim você descendo, quando estiver prontos, a gente marca aqui e poder ficar dois. E assim, pena, tem aqui, aí, se pega aqui, aí vem planta, e planta, tinha outro aqui, outro, pá.
Na festa que a gente manda, Na conustavo, mas que eu quis for, nada por esse mani. Ini beli, ne kone. Kuira manch ne kone wan. Na tu mata voro, na ste a koi na se tu. La no, you hey, 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 Naka we mane kan mo buya na na ne ko ne ko na suiro na mo te woro ne ko ni te Naka we mane kan mo yo na no chinati ewan tere ne ko ni ko ne te Yes, that's all that. Una prima ce ne cone, Namro Evoro, Matawami, Yoka, Nachima, Machima, Macam mari dulu ni to ni Una teman ne kone macam apa bro ne kone ne kone macam mari dulu ne kone Never yet never no Meu pai, nossos avós, você não está mais sozinho. Vamos deixar um companheiro para você. Você está aqui em outro mundo, outro país que não é nosso. E vou deixar esse aqui como companheiro dos nossos antepassados. Então, eles chegaram aqui, vamos deixar os nossos antepassados que vieram antes e agora já recente em companheiro com nossos ancestrais. Vivos, eles estão aí nos acompanhando nessa trajetória. Como foi falado, a gente agradece a memória que vocês estão guardando. Obrigado. Não, são como é? Como é que chamam? São partes do artesanato, chama. Esse aqui é para semente. Para kuat saja mana? Mas aí, ó, ele olha mais. Isso olha melhor. Não. Pode mandar, aqui é melhor. Esse aqui é a flauta normal, só qualquer eventual festa. E esse aqui é uma festa especial para ela dos pacientes. Esse. Não, aqui ela como, né? Então,
So, Which month? it's not Daniel John. It's not Mary. Bless you. Pronto. Agora, pode começar a cerimônia que estava programada. Obrigado. Muito obrigado. Good evening, everyone. Welcome to the British Museum. Following this amazingly powerful introduction by our Cachuiana and Kayana delegates, my name is Danis Borber. I'm the head of the Americas section at the Department of Africa, Oceania, and the Americas. With us today is the keeper of the department, Domenico Sergi, and other esteemed colleague from the partner institutions that we will hear more from in a few minutes. Again, it's my great pleasure and honor, really, to host this event today, titled From Amazonia to Museum, Heritage and Ownership of the Cachuiana and Kayana Peoples. Before we begin, I guess, officially, we already, again, our delegates led us into this moment. I'd like to point out that this event is being live streamed online and recorded. This is for the sake of the colleagues who are in Brazil and in the communities. Also, as you probably noticed, the event will be bilingual in English and Portuguese, and our amazing simultaneous translator, Leslie Benzakian, here will translate to anyone who needs the service. And obviously, our delegates will be speaking in Cachuiana also today. Just a few words. The project, again, we'll hear more from the partners in a minute, but it aims to foreground indigenous leadership in interpreting their cultural heritage, strengthening collective belonging, and contributing to the global conversation on the decolonization of indigenous collections in museums. From the British Museum, I'd like to start, in fact, with a few words from our lead curator, Louise de Mello. Good evening and welcome. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. My name is Louise de Mello. I'm curator of Latin America at the British Museum and former head of the Santo Domingo Center of Excellence for Latin American Research. I'm sorry I can't be with you today, but I wanted to personally greet the Cachuiana and Kayana delegation who are visiting us from Brazil and Amazonia. And I would also like to acknowledge the presence of our esteemed partners and collaborators on this project and event, starting by the British Council, the IEPET Institute, the Ecatuque Indigenous Association, the Brazilian Embassy with Ambassador Antônio Patriota, and of course, our peer colleagues, to whom I'm extremely grateful for supporting us this evening. When we were discussing with our project partners what type of event we wanted to organize, the roundtable, like the one you see before you, seems like the perfect setting, because the roundtable creates a horizontal space for knowledge sharing, for dialogue, and for listening. And the roundtable also creates a wonderful space to bring together different knowledge systems into conversation, resonating
in spirit of our collaboration. With this, I'll leave you by wishing you all a great discussion. Thank you. I just want to echo again Luisa's word and welcome our esteemed Cachuiana and Karyana delegates, and again all the other partners, but also thank Luisa, who again really was the lead curator behind this effort from the British Museum side. And even though I was only recently introduced to this very powerful project and only met our delegates and the other partners only 3 days ago, I must admit that I immediately feel connected to their cause. It's very powerful, as we'll hear more throughout the evening, and it has already been a humbling and a very emotional experience. So again, I hope you can all learn from this event. And I just want to say, before I pass it on, that we have an amazing display that celebrates the legacy, the cultural legacy and struggles of the Amazonian people in our gallery at room 24. So we unfortunately cannot see today, but I welcome you all to come back when the museum is open to the public and experience it. In fact, when we saw it with our Cachuiana and Karyana delegates a couple of days ago, they already identified the space within the case where they would like again to tell their story, to self-represent through this case to the 6 million people who visit the British Museum every year. So hopefully we can make it happen. So without further ado, I would like to pass on the floor now to the Ambassador of Brazil to the United Kingdom, Mr. Antonio Facchio. Thank you so much. Muito obrigado. Boas-vindas para os nossos companheiros Ângela, Angie, Mário, Valentino. É uma grande alegria essa cerimônia tão bonita e comovente. Isso que traz à tona muitas emoções, algumas emoções bonitas e outras também emoções penosas, de dor e sofrimento, com as quais eu acho que vocês nos ajudam a comunicar. I was mentioning that this was a very emotional gathering. It conveys beauty and tradition, but also pain and loss at once. And if I can convey a message of confidence in the future, I must say that the current government has created, for the first time in our history, a ministry to deal with Indigenous matters under the leadership of an Indigenous parliamentarian. The original minister has now stepped down. She's been replaced by another member of the Indigenous community in Brazil. This has represented a breakthrough for a society that I am sure and certain will help Brazil to become a more complete nation, reconciled with its past, and for all of us who have had very superficial contact with the Indigenous culture, also a way of becoming less of a stranger in our own land, if I may say so. I had a few words here, including a quotation from a very inspiring representative of the Indigenous community in Brazil, Mr. Ailton Krenak, who is, vocês conhecem o nome, Ailton Krenak, primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, the first indigenous author to be elected to the Academy, presumably the Academy of Letters. And he questions the idea that humanity stands apart from nature. And he writes, and I quote him, "I do not see where there is anything that is not nature. Everything is nature." His wisdom is one that has crossed through many generations and age-old traditions that precede European presence in South America and Brazil, and with which we are only recently
learning to keep a dialogue with. So let me thank all of those involved in the ceremony, yourself, Danny Zagrover, and the British Museum, Luisa de Mello, of course the British Council has been instrumental, David Elliott with Mackenzie, my people at the embassy, André Cortez, Philippe Bandeira de Mello. We're very honored and proud to be part of a celebration that is inscribed in the season of culture that we have established to mark the bicentennial of Brazilian-British relations, 2 centuries where we have learned from each other through multiple experiences, but the positive news is that today we represent 2 mature, democratic, multi-ethnic, inclusive societies that are cooperating across a vast agenda that includes political dialogue, trade and economic relations, science and technology, but also, very importantly, people-to-people contact, culture, and this is an event within that agenda. Let me also add that today Brazil is committed more than ever to including the voice of the indigenous in our diplomacy as well. So we recently hosted COP30 in the Amazon region, an important conference that brought together representatives from the entire world. And in preparation for this conference that deals with fundamental issues for all of humanity, the climate challenge in particular, for the first time there has been a preparatory process involving the indigenous of the Amazon region. So not only those in Brazil itself, as you know, we share the Amazon with 7 other countries, so representatives of the other countries as well. COP30 was, among other aspects that distinguished it from previous conferences, the first time when the indigenous voice was so clearly heard. And I believe that this is a certainly a plus for all of us. I'd like to share another example of how diplomacy contributes to empowering indigenous people around the world. Recently, there has been a landmark conclusion of a negotiating process at the World International Property Organization in Geneva, known as WIPO, where a convention that had been 25 years under negotiation on the genetic resources and associated traditional knowledge with peoples will now be protected through an international instrument. So the convention has yet to come into force, but I'm very proud to announce that it was concluded under a Brazilian presidency that managed to create the conditions for consensus. Today's presentation of the Chama Chama, this beautiful crown made with eagle feathers, carrying deep spiritual, cultural, and political significance, is a powerful expression of the living heritage of the indigenous that are here represented, and hopefully also a process of rebirth and renewal in which we can all participate. So let me conclude by expressing my appreciation to all the partners involved, especially the representatives of Cachuiana Kaiana peoples for the presence here today. Eu comentei que é uma honra tê-los aqui conosco, que o atual governo tem contribuído para empoderar os povos indígenas. Acho que a diplomacia brasileira também está muito atenta às agendas
dos povos representados na Amazônia e em outras partes do Brasil. A Amazônia não é só brasileira, também inclui 7 países vizinhos, em diferentes conferências internacionais, a voz dos povos indígenas tem sido ouvida, e isso aí representa um novo encontro do nosso próprio passado com o presente, uma nova realidade. Eu, como brasileiro, confesso meu conhecimento superficial da realidade indígena, e encontro como o de hoje contribui para que eu seja menos um estrangeiro do meu próprio país. Muito obrigado. Thank you. Next we'll hear from Ruth Mackenzie, Director of Arts from the British Council. Can I ask, I noticed that our colleagues are not using their earpieces. Is it possible that you could do consecutive translation so that they can... They are listening. Yeah. Okay. So after that, as well. Thank you for the contain. Está escutando? Está escutando em português? Sim. Já estamos tocando. Obrigada. Obrigada. Thank you, Ambassador, and thank you to all of you. May I start by thanking you and paying our respects to your ancestors and to the elders, and saying how moving and powerful it is for all of us to have the chance to meet you and to understand a small part of your culture and your experience and history. For the British Council, we have offices in 100 countries around the world, and our job is to help the peoples and communities that we work with to contribute to peace and prosperity. That is our mission. It is a beautiful mission, but we understand how difficult and hard that journey can be. And for us, one of our priorities is supporting communities to rediscover your heritage, because we understand that your heritage comes from the land that you were born on and brought up in, and that your homeland has created your heritage, and your present and future is built on the heritage of the past. Both the beautiful, tangible heritage, physical heritage, but also the intangible heritage, your words, your songs, your stories. And that, for us at the British Council, is our priority, to work with you and peoples around the world. And as part of that, it is a special honour to have all of the partners here who have contributed to this project, but also to the UK-Brazil season. This is one of the last events in the season in the UK, but for us, the importance of this event is to be the start of the legacy that we hope can come from the UK-Brazil season. So I very much hope that we can make the story of these peoples and these objects part of our legacy. And I thank you so much. We'll hear from Denise Pacheco, the head of the Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje, em nome do IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, organização da qual sou co-organizadora, e coordeno um programa que atua há mais de 2 décadas, especialmente com as escolas
aqui representado do Tumucumaque e da terra indígena Cachuiana Pumalhana, no norte da Amazônia brasileira. Estar hoje aqui no Vite Museu, no âmbito do Ano da Cultura Brasil Livre, é para nós motivo de muita alegria, responsabilidade e profunda emoção. Esse encontro reúne representantes indígenas, museus, pesquisadores, indígenas e não indígenas, instituições parceiras e aliados em torno de uma questão histórica, política, afetiva e contemporânea. A reconexão dos povos cachuiana e carriana com seus pertences, práticas e saberes preservados em coleções museológicas. Eu falo aqui como representante do IEPE, mas também como antropóloga. A minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional foi profundamente marcada por você. Por isso, eu quero começar agradecendo e homenageando essas lideranças que me trouxeram aqui e as minhas colegas aqui presentes. Juventino, Mário, Ângela e Neide. Juventino Cachuiana, Mário Carriano, Ângela Carriano e Neide Carriano. É por eles, com eles e pelos povos que eles representam que essa parceria, que esse projeto e esse encontro existe. Juventino e Mário nasceram no próprio território de origem, onde os nomes dos rios dizem também a qual povo Guiana eles pertencem. Juventino Cachuiana, como o próprio nome diz, nasceu no rio Cachuia. Mário Carriana, como o próprio nome diz, nasceu no rio Carru ou Céu. Em português, Rio Grande, no norte no norte do estado do Pará, no Brasil. Neide e Ângela nasceram já no Parque de Tumucumaque após o período de deslocamento forçado dos seus povos. E seus avós, juntos, eles trazem dimensões fundamentais dessa história. A memória dos rios de origem, a árdua experiência de um exílio forçado, a resistência que em Tumucumaque, onde permaneci, e a força da retomada. Essa é a razão pela qual esse projeto é tão importante para o IEPE. Ele abre a possibilidade de que coleções guardadas longe dos territórios voltem a se conectar com as pessoas, com os rios, com os cantos que são relacionados com as narrativas dos mundos de onde eles vieram. Tudo isso ganha força com a contribuição de colegas aqui presentes, Luísa Girardi e Manuela Souza, e também de Adriana Bussi, que integra a equipe desse projeto. Cada uma de nós, antropólogas, chegou a eles por caminhos próprios, em momentos diferentes de nossas trajetórias acadêmicas, mas nós fomos, de algum modo, captadas por essa história e por essa inteligência sensível que une território, memória, estética, política e espiritualidade. Para nós, é motivo de grande orgulho fazer parte deste processo. Muito obrigada. Eu agradeço
especialmente a Lise de Mello, que acolheu essa proposta a partir do Centro Santo Domingo, aqui no British Museum, e nos ajudou a abrir esse novo caminho de colaboração. Eu agradeço ao Daniel, que tem um sobrenome difícil de se pronunciar, e a equipe do British Museum pela acolhida e pelo apoio à realização desse encontro. A Embaixada do Brasil, e a pessoa do embaixador aqui presente, mas também do André e da Clarice, que nos acolheram com muito carinho e vieram prestigiar essa delegação. E tudo isso se tornou possível com a aprovação desta iniciativa pelo British Council, a quem agradecemos, na pessoa dos representantes aqui do British Council, especialmente na pessoa da F, que nos trouxe do Brasil para cá e vai voltar conosco. Agradeço também ao Instituto Guimarães Rosa e, de modo especial, à Associação aqui representada pelo Juventino Catriana. Agradeço especialmente pela confiança no IEPE como parceiro, por nos permitir sermos parceiros, não apenas nos momentos difíceis da luta pela demarcação, que vivemos juntos mais de 20 anos, e finalmente se conseguiu a homologação durante a COP30. E agora, um pouco mais aliviados com essa conquista, nós agradecemos por também fazer parte dos momentos felizes de vocês, por vocês nos permitirem, nos brindarem com essa oportunidade de estar aqui vivendo esse momento lindo junto com vocês. Muitas dessas peças guardadas aqui no museu foram coletadas entre as décadas de 1940 e 1950 e hoje estão espalhadas, além daqui, por museus na Alemanha, Dinamarca, Noruega, e um inventário preliminar realizado por uma colega nossa, Adriana Russi, que faz parte desse projeto. Ela identificou mais de 500 artefatos atribuídos a vocês em acervos europeus, incluindo alguns exemplares do Tchamá-Tchamá. O Tchamá-Tchamá ocupa um lugar central neste projeto porque ele condensa muitas dimensões de toda essa história de vocês. Ele fala de espiritualidade, de festas, cantos e conhecimentos antigos. Fala de dignidade, afirmação política e futuro. Por isso, Ângela, Leide, Juventinho e Mário aqui estão. Suas histórias, suas palavras, seus cantos, seus territórios, seus pertences e seus modos de compreender o que significa ser Iana. Tudo isso é o que nos orienta e orienta essa iniciativa. Que este encontro aqui em Londres seja mais um passo nessa caminhada de reconexão. E que a exposição que será realizada em breve no Museu Guild, em Belém, no Brasil, siga ampliando as narrativas de vocês, mostrando a história do Tchamá-Tchamá, mostrando que ela é inseparável da retomada territorial que vocês já conquistaram, e agora rumo à retomada cultural e política de vocês. Muito obrigada. Finally, in this round of the partner institution, we'll hear from Juventino Catriana himself, the president of the IFU Indigenous Association. Boa noite mais uma vez a todos presentes aqui nessa plateia, ao nosso embaixador,
representante do Brasil aqui no Brasil. E o nosso amigo aqui que está acompanhando a gente desde o início, quando chegamos aqui. Então, eu quero me apresentar novamente. Eu me chamo Juventude Petirima Castiana. Sou vice-presidente da Associação de Castianos Maiores Castianas, em Catique. Em nome da nossa presidente, Ana Carliana, que no momento ela está em área, ela não pode participar, mas eu estou aqui representando ela. Em nome dos povos, qual a gente representa, são Castiana, Carliana e Tumariana, que estão dentro do território Castiana e Tumariana. Então, eu acho que eu já falei isso na primeira vez, é que a gente está, nesse momento, procurando os nossos objetos que estão espalhados nesse mundo. Não sabe onde estão. Desde o início, quando voltamos para retomar o nosso território, nós começamos, através da antropóloga Adriana Fusti, que ela está na época pesquisando a vida de Tatiana, nós pedimos para ela pesquisar, procurar os nossos objetos. E ela descobriu que tem 5 países. E nós estamos, desde essa época, desde 2000, fazendo esses resgates e retomada dos nossos objetos que estão fora do Brasil, fora do nosso território. Começamos com os cantos e justo com Chamá Chamá. Chamá Chamá é o nosso símbolo de resistência. Ela faz parte dos pajés. Não dizem os nossos antepassados que o Chamá Chamá não é inventado pelo homem, e sim pelos espíritos dos pajés. Então, nesse sentido, a gente tem muito respeito ao nosso Chamá Chamá, que é respeito que eu falo no sentido de todas as formas. A partir daí que os pajés trouxeram aqui para o humano e os humanos começaram a refazer, imitar, e hoje, quando nós fomos retirados do nosso território, quase sumiu esse Chamá Chamá. Quando retomamos o nosso território, voltamos a procurar e vimos que só tinham 2 pessoas que tinham essa facilidade, que é ele, Mário e mãe John. A partir desse projeto começamos a procurar parceiros, projetos para retomar, ou então reconstruir, como é que chama? Reconstruir esse Chamá Chamá, que ninguém mais chama, já estava praticamente esquecido. E conseguimos fazer, através do nosso parceiro, um edital que apareceu no IFAM, junto com os parceiros, conseguimos o IFAM aprovou esse projeto, que nós estamos dentro desse projeto, resgatando nossos e queremos continuar com esses projetos. Aqui vocês estão, e a gente pede que esses projetos não terminem aqui. Que esses projetos de resgate, a gente continue buscando mais. Porque
vai terminar. O projeto Coisfam vai terminar. E a gente gostaria muito de pedir a continuidade desses projetos junto aos nossos parceiros nós. Em nome dos povos do território Caxias-Tunaianas e demais do território do Mar de Caminho que existe lá, meu muito obrigado. Nós temos Muito obrigado. Maybe the other delegates would also like to say a few words. E daqui tempo roupa, Eu começo pelo montou no carro e botei, né? Foi tomado Boa noite novamente, né? Eu vou falar um pouco sobre nós, né? Quem somos nós, afinal? Somos povos indígenas da região, né? De Escudos da Goiânia. Guianas. Nosso território fica no norte do Pará, né? É um municípiozinho de Oriximiná. É uma cidade pequena. A gente mora num municípiozinho um pouco distante das cidades grandes, né? Na verdade, assim, hoje em dia, a gente não vive mais só um grupo de cachuiana, tupã e carriana. Já tem casamentos, né? Também. Tem povos, assim, do território mesmo é cachuiana, carriana. Tem outros grupos que são Yascuriana, que é o nosso povo também. Tibiana, daquela região, mas fora isso tem outros povos, Tiriós, Apalai, tem vários povos. Então a gente acaba falando várias línguas, né? Nossa língua se chama Ueribiana. Antes era conhecido como cachuiana, mas assim a gente conversou entre nós colocar o nome da língua como Yascuriana. Então nossa língua, né, a gente está começando a ter esses estudos, né, registros. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos povos, pesquisadores, antropólogos estão fazendo trabalho. Antes não tinha tanto, eu acho, né? Ela fez, a Denise, a Luísa, a Adriana Russi, já fazem pesquisa sobre o nosso povo. E também tem presença de nossos parentes íngaros, né? Que não tem contato com não indígenas. Então tem essa... Como eu já falei, né? Eu já falei um pouco sobre essa questão de rio. A gente é de uma região, numa mesma região, mas num rio diferente. No caso dele, do Júnior, ele mora no rio Carru. Cachuro. Eu já moro no rio Carru, né? O rio Carru, eu acho que aparece nessa imagem, ele é um pouco mais largo e o deles é um pouco mais pequeno, que é conhecido como Rio Trombetas. Eu moro no Rio Trombetas, por isso que eu me identifico como como um povo carriano. No caso dele é cachuiana, no Rio Cachuro. É isso, obrigada. Não sei como estamos de tempo, mas vocês escutaram algumas menções sobre resgate, retomada, volta. Talvez essas palavras consigam ser traduzidas ou que pode refletir numa iniciativa e sonho da gente em, de fato, retomar. Para quem não conhece, somos um dos grupos da Amazônia que foi na ditadura militar
arrancados do território original para um outro território, das parques indígenas do Turumcumaque. E isso reflete séries de violência contra o povo, de redução de milhares de povos em menos de 80 indivíduos. Então a gente está falando de um processo de violência que há muito tempo enfrentamos e de forma muito resiliente, num outro território, permanecemos na resistência, permanecemos com essa missão de manter vivos tantos Iana que somos. Tem alguns sentimentos que é muito difícil a gente traduzir, porque nós não somos falantes da língua portuguesa também. Somos, como vocês falam, somos poliglotas, mas poliglotas das línguas indígenas. Porque sabe um dia, né, as autoridades, sobretudo do Brasil, consigam dominar uma das línguas como a gente domina o português. E talvez, quando vocês começarem a dominar Caribe, Guarani, gente, vocês consigam sentir o que a gente sente. E esse projeto é um reflexo de uma vontade, de um sonho de poder, de fato, sermos quem sempre fomos. Que foi tirado de nós esse direito de ser carriana. A lei de fala que sou carriana, mas minha identidade é como cachoeira. É que nós fomos obrigados a nos reduzir a um povo. Apesar de sermos vários povos, apesar das histórias registradas mais de 50 anos. Iana seria clãs, somos vários clãs, de alto elevado, de condições e relações entre nós. Nós nos definimos como Ianas diferentes de acordo com a nossa territorialidade. O território, o rio nos define como um povo. Os rios são muito importantes, os rios são nossas vidas, os rios... Existem nomes que, nas nossas línguas que a gente fala Youturo, ou em português não tem, o português é muito raso de definir esses sentimentos do que o território, o rio que apresenta para nossas vidas. É como se o rio fosse nosso sangue. Nós não somos ninguém, nós não pertencemos a nenhum Iana se não formos desse rio. Resumidamente, como fosse isso. E esse projeto nos possibilita, de fato, traduzir, trazer esse momento histórico de reencontro e dizer para os nossos ancestrais que resistimos, que estamos lá. E fizemos um processo muito árduo de voltar para casa. Porque o Estado brasileiro nos arrancou, na época da ditadura militar, nos colocou numa aeronave militar e nos levou para um outro território. Mas para retornar, não foi feito esse processo. Nós não fomos colocados no avião do Estado brasileiro para voltar para o nosso território. Nós tivemos que lutar 23 anos para que o Estado brasileiro reconhecesse o nosso direito originário. Precisamos perder muitas vidas. Muitas vidas se foram durante esses anos. Precisou muita gente adoecer. Precisou muitas pessoas perderem a esperança de voltar para casa. Meu avô foi preciso ser enterrado num outro lugar, num outro território, porque a gente não tinha essa garantia de volta. E nós fizemos esse enfrentamento muito necessário de poder ter o direito de voltar para casa. E quando voltamos para casa, a vida de fato retornou. As nossas aldeias antigas foram reabertas, as roças brotaram, as cerâmicas reapareceram. As nossas gerações que não puderam ter o direito de ser formado no território cachuiano-baiana, sempre mantiveram a conexão e reabrimos as aldeias dos nossos antigos. E esse projeto, eu falo que é um dos projetos mais importantes de todas as nossas vidas.
não pela dimensão financeira, porque ele é um recurso relativamente muito pequeno diante de um processo histórico gigante que a gente enfrentou. Mas ela tem um tamanho de força espiritual, de reconexão e do significado de ser lusiana enorme. Talvez seja um dos projetos mais significantes que nós vamos ter em todas as nossas vidas, porque ela nos possibilita de conversar com os espíritos, como a gente fala, de poder trazer uma companhia, como ele disse na língua: papai, você não está mais só. Eu trouxe uma companhia para você. Eu sei que você esteve muito tempo longe de nós, mas agora você não está mais só, você está conectado, porque através dos seus netos estaremos em conversa, estaremos conectados. E falar disso para a gente é sempre muita emoção, mexe muito com as nossas vidas, rememora as violências, rememora as séries de, não só de violência física, psicológica, espiritual e cultural que nós sofremos. Se existe um mundo de que protege as vidas dos povos, se ninguém acredita na existência dos Wakanda, que passem a acreditar, porque foi uma versão Wakanda indígena que nos manteve vivos nos Orantumares. Um território de savana, porque não somos de savana, somos de floresta. Muitos dos velhos faleceram de tristeza, porque somos de floresta fechada, somos de rio, somos de muitos mistérios em torno. Quando a floresta não tem uma vida, a gente entende que é um castigo. E o meu povo foi levado para um território de castigo que não tem floresta, que não tem rio, que não tem vida. Isso durante muitos anos foi uma violência permanente para os mais velhos, os nossos avós. Mas nós assumimos o compromisso de poder voltar para casa através do reconhecimento do território e, na oportunidade, de agradecer ao embaixador a retomada da importância de reparação de direitos dos povos indígenas. E esse projeto significa isso. Um projeto também que foi construído com muita emoção, por muitos momentos de choro. Foi construído por nós, pelas nossas narrativas. Se vocês verem toda a documentação de construção desse projeto, ela foi construída com áudios, com vídeos, com choros e o significado que isso representava para nós. Então, eu poderia transmitir de forma muito resumida dessa gratidão de podermos reconectar o nosso Tiamat do passado ao presente, e que ela foi fundamental para retomar nossos territórios, para demarcar e homologar a terra indígena, porque foram os nossos ancestrais, os nossos Horu, que nos conectaram e sempre manteve viva a nossa existência. Então é um pouco disso que a gente traz. Infelizmente, os mais velhos não puderam acompanhar e sentir a felicidade que a gente sente em poder voltar para casa. E quando a gente fala de voltar para casa, é literalmente voltar para casa, porque fomos arrancados das nossas casas do dia para o outro, sem saber por que estávamos sendo retirados de lá. E quando lutamos pela demarcação e homologação da terra indígena, foi com a convicção de que o Estado brasileiro tinha o dever de devolver aquele território. E a retomada daquele território foi composta por várias frentes. Uma das frentes mais importantes foi a espiritual, que foi a reconexão com esse projeto de Tiamat. É isso, muito obrigada. Nasceu a Catarina. Muito obrigado. Vocês são muito parceiros aqui, estou vendo, muita alegria hoje. Quero reconhecer aqui a vocês, quero reconhecer a nós também. Sou de etnia caiana,
Agora estou morando no Parque Sumucumaco, em Santirione, uma aldeia muito longe. Só não tem como eu chegar lá, só que eu vou mesmo, se anda para lá. Cheguei aqui, quando eu ia a pé que é nosso parceiro, que faz muito conhecimento para nós fazer. Quando eu ia a pé, nós agradecemos também para os nossos parceiros, Isso é Denise trabalhou muito tempo quando era a jovem ali, conhece o nosso trabalho lá com a gente. Aí ele andava lá, ela andava lá com o pessoal lá para lá na mata, para ele estava muito andava. Era até que mais conhecimento da povo indígena, como é povo indígena que vivem na mata, vivem na monte. Então, era isso. Estamos aqui, segunda vez, eu falei de novo aqui no Londres. Eu vi aqui, aqui, aí, nós estamos aqui de novo. Então, segunda vez estou aqui com você. Então, agora estou vendo você muito parceiro aqui, não sei quem é, tem advogado, da advogação e tal. Aí quando chegar lá, mas todo cacique aqui. Então, quando chegar no meu povo, eu vou dizer para ele, o pessoal no Londres receber nós direitinho, é um nosso amigo aqui, desde chegar também, acompanhando a nós até hoje. Eu agradeço muito a você, não vai esquecer de nós também. Aí você vai também nossa terra, onde a gente mora, só que é muito difícil para a gente chegar lá. Mas você começa com o Ieté, com uma pessoa, o Ieté, mas o carona do Ieté que aí estamos muito. Eu agradeço, meu nome é Mário Cariana. Eu nasci em Trombeta, mas estou andando aqui para lá para cá com vocês. Daqui a pouco eu vou para Belém de novo, eu vou para Belém, depois para Londres. Nós voltar para Londres. Às vezes, quando eu voltar por aqui de novo, aí chama de Rever Cultural aqui. Então, muito obrigado. Nada.